Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. Vou trazer um assunto para vocês, tentar desmistificar. Acho que o canal tá ficando mais um canal de anti-mistificação do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Goécia. A pronúncia correta é Goécia, tá? Antes eu vou contextualizar historicamente, que é importante. Vou dar alguns exemplos. E depois eu vou dizer o que eu penso, e o que eu já estudei, o que eu já pratiquei na Goécia, tá? E a Quimbanda, claro, no canal de Quimbanda. Primeiramente, a Goécia não era praticada pelo rei Salomão. Esqueçam isso. Ela foi criada na Idade Média, na Alta Idade Média, por cristãos, claro. Na Europa, na Alta Idade Média, tinha o quê? Cristãos, né? Quando nós estudamos qualquer religião ou qualquer vertente do ocultismo, nós precisamos sempre nos ater à história. Em que momento aquilo foi escrito? Quais eram as motivações culturais e pessoais daquele autor, né? Porque vocês fazendo isso vai ajudar no sentido de entender melhor os contextos e não confundirem as coisas. Coisa que a maioria dos próprios religiosos não fazem, por uma questão de conveniência, tá? Porque se um sacerdote estuda teologia, essa é a primeira premissa. Mas vamos lá. Então, a Goécia, ela foi escrita, estruturada como uma arte de bruxaria, e eu vou dizer para vocês por quê. Na Alta Idade Média. Existem hoje, se eu não estou enganada, eu conheço pelo menos 3, né, técnicas. Não vou dizer para vocês que não existam mais, porque o povo inventa cada coisa. Mas essas são as 3 mais conhecidas e as 3 mais trabalhadas. Muitas vezes sim, por pessoas que sabem manipular aquilo, e a maioria das vezes por aventureiros. A palavra Goécia vem do grego, de Goetia. Em grego, significa bruxaria, tá? Assim como, né, dentro do que foi criado, do sistema que foi criado, existem muitas palavras ou alusão a deuses de várias civilizações antigas, ok? Mas não pertencia ao rei Salomão, tá? O rei Salomão, ele foi, né, pelo menos é o que tá no Torá, é o que tá no Talmud, ele foi um rei dos judeus, né? E conta, né, a história de que o rei Salomão prendeu Asmodeus. Pois é. O inimigo, né? O inimigo. Mas vejam, quem que era historicamente, naquela época, o inimigo dos judeus? Os judeus foram, eu vou colocar entre aspas, escravizados pelos egípcios. Os judeus foram escravizados pelos babilônios. Não se davam com os fenícios. Então, todo mundo era inimigo, inclusive os deuses daquelas nações, não é? Então,
nada mais justo do que transformá-los todos em demônios. Existem muita simbologia nas escrituras antigas, né? Por exemplo, os Vedas é escrito em poemas. Precisa ser muito bom para entender aquilo, tá? Tem que ser realmente versado, né? Nos fundamentos do hinduísmo. Então, obviamente, que Asmodeus seria convenientemente um inimigo. Alguns falam que Asmodeus é um Jin, né? Da cultura hitita, da cultura árabe, né? É possível que seja assim, tá? Depois eu até posso explicar o que são os Jins. Mas não é um demônio. Mesmo porque na antiguidade, e aí quando eu falo na antiguidade, eu falo lá dos gregos, né? Dos romanos, dos próprios egípcios, né? Não existia demônios, essa palavra não existia. Essa figura que o cristianismo, né, fantasia, não existia, tá? A palavra daimon, em grego, significa entidade, qualquer uma, tá? Aquilo que não era identificado era chamado de fantasmas. Vocês estão entendendo? Aí vem, lá na Idade Média, alguns cristãos, ocultistas, com vontade de muito poder, com vontade, porque o poder ele traz a falsa ideia de dominação a algo sobrenatural, tá? E criaram a Goécia. Não vou explicar o método, nem a Ars Goécia, não vou explicar, tá? Não sou leviana e não sou irresponsável, tá? Sim, durante uma década pelo menos, eu fui praticante da Goécia, eu tô falando isso de pelo menos 20 anos atrás, por aí. E não pratico mais desde então, tá? Porque eu comecei a entender melhor aquilo que estava sendo realizado. Então, na Idade Média, como que você vai credenciar? Eu já trouxe vários deuses, várias conotações, várias, inclusive a própria bruxaria, que era praticada tanto pelos etruscos, e aí depois eu posso até falar da estranharia com vocês, tanto pelos etruscos, quanto pelos gregos, quanto pelos egípcios, quanto pelos fenícios, quanto pelos babilônios, tanto quanto os assírios e tantas e outras nações que existiam naquele caldeirão ali humano, tá? Como você vai credenciar aquilo? Como que você vai tornar aquilo vendável, né? Vamos trazer a lenda do rei Salomão. Por isso que eles chamam de Goécia Salomônica. Né? Mas não tem nada com o rei Salomão, tá? Inclusive, o próprio judaísmo condena magia e bruxaria. Não seria adequado um rei, na magnitude que ele foi, ter esse tipo de conduta. E também isso não está na Cabalá. Tá? Cabalá não. Também foi muito conveniente, né? Se na Cabalá eu tenho 72 anjos, eu vou criar 72 demônios com o nome de Daimon, certo? Conveniente também, né? Vamos criar os opostos. Vamos criar essa dualidade maniqueísta. Eu tenho o lado luz e eu tenho o lado sombra. Isso num dual mesmo.
Mas eu tenho o lado bom, né? O poder divino. E eu tenho o lado maléfico, né? Os anjos caídos, o mito dos anjos caídos. Então, a Goécia, ela foi criada nestes termos, nesses moldes, certo? E se tornou ainda o que é hoje e agora virou moda, né? Já atendi, sim, gente no terreiro que quis praticar Goécia sem pessoas altamente treinadas para isso e se deu mal, muito, porque elas acabam criando vínculos, né, com coisas que ela não sabe o que é. E esses vínculos depois pra gente resolver não é tão simples quanto as pessoas gostariam. Porque existe aí uma disputa pelo poder e uma dominação. Vamos falar um pouquinho sobre alguns nomes famosos da Goécia. Beelzebub. Negócio estranho isso. Eu tenho na Goécia um grande daimon com esse nome. Baal era um dos maiores deuses dos fenícios. E lá dentro da Fenícia existiam os cananeus. Tá? E eles chamavam de uma forma sarcástica e bem maldosa Baal de Beelzebub, o senhor das moscas. Isso aí é chacota, tá? Hoje seria motivo de intolerância religiosa. Aí eu tenho na Goécia um daimon chamado Beelzebub. Interessante. Mas Lúcifer. Lúcifer era vou colocar assim, um deus menor, na verdade, na Grécia, tá? Ele era filho de Diana, por isso que ele é chamado de Janus Lucifero, tá? Mas aí trouxeram o nome de Lúcifer. E ainda acreditam que é um deus caído, que bíblico, que... Enfim. Não vou entrar nessas lendas malucas. Vamos falar sobre fora. Foras. Fora é latim. Foras. Latim. Tá. Significa do interior para o exterior. E outros tantos. Né? Oroboro. Pertencente a várias religiões antigas, celtas, gauleses, egípcios, africanos, e etc, e etc, e etc. Asmodeus, ele é também, dentro da religião antiga árabe, né, ali da região do Oriente Médio, ele era um djinn, tá? Um djinn nada mais é do que um ser pertencente aos elementais. Elementais não se submetem aos seres humanos. Nunca. Nunca. Eles são seres construtores e destruidores por natureza. Eles jamais se submetem aos homens. Tá? Morrem de medo dos djinns. Eu acho eles interessantes. Então, né? Fica complicado quando você começa realmente a estudar, a sustentar uma arte que foi criada por cristãos e fizeram uma lambança absurda. Quando eu era bem nova e eu estudava Goécia, eu tinha um grande irmão da Telemann e a gente conversava muito, né? Trocava realmente informações, impressões, né? É importante isso.
E um dia ele me chamou a atenção, que inclusive ele era programador, né? Ele falou assim, não vou dizer meu nome verdadeiro, mas ele falou assim, olha, presta atenção nos selos. Eles parecem circuitos. E mais, todo circuito tem uma espécie de programação. Aí eu comecei a prestar realmente atenção, né? Tinha ali símbolos que não faziam muito sentido, mas o circuito estava presente. Eu tô falando circuito mesmo, a placa de circuito elétrico, tá? Eu falei, olha, porque como eu fiz técnico em eletrônica, isso ficou muito claro para mim, né? Ficou muito claro, né? Tinha diodo, ali você tem tudo, né? Eu achei bastante interessante essa visão. Só que me chamou a atenção para muitas coisas. Primeiro, quando eu invocava os daimons, a energia que eu sentia, né, e eu supor nisso, era muito caótica. Mas não no sentido caótico de... não, o universo é caótico, o plano astral é caótico. Não, na verdade não é caótico, né? Não existe isso. A gente chama de caótico aquilo que a nossa compreensão não consegue captar, mas existem regras sim, né? De construção, destruição, existe toda uma regra para que aquilo ocorra, tá? Existem energias trabalhando ali, e a energia nesse construto todo não é caótico. Mas eu senti algo muito estranho, uma confusão, tá? E muito semelhante à energia humana. Isso me chamou a atenção, porque eu trabalho, hoje nem tanto, mas já trabalhei em muitas vertentes, já estudei muitas vertentes. Eu sempre sinto as energias, muitas vezes, é claro, você não consegue ver a entidade, mas você consegue sentir aquela energia, né? E eu achava aquilo muito estranho. Bom, comecei a chegar a algumas conclusões. Porque as pessoas falam assim, mas eu estou vendo o meu scrying. Olha, eu dou aula de scrying, tá? Sou praticante de scrying desde quando eu era adolescente. Mesmo porque a minha ordem trabalha com scrying. Então, o scrying, ele pode sim ser um portal para o astral, direto, mas ele também é um portal à psique humana, aos portais da nossa própria psique. E, obviamente, se você souber dominar isso, você também domina os portais do astral, tá? E o ser humano é interessante, porque ele tem seu alto poder, tá? E também um poder de criação, certo? Mas eu vi no scrying. Aí eu olho assim e falo, você viu o que no scrying? O que você quis ver? Porque você criou isso? Ou o que aquela entidade quis que você visse? Porque quem garante pra mim que é um daimon? Quem garante que é um daimon na Goécia? De fato. Porque os deuses antigos, eles não são. Certo? Eu não posso ter um sistema onde eu faço essa bagunça toda com uma galera. E deuses antigos estão na antiguidade. Alguns se perpetuaram aí na Terra através de outras deidades e outras culturas, porque são energias muito semelhantes ou até iguais, tá? Mas não estão ali. Se eu parto de um princípio, que é um circuito, que é aqueles selos, vamos riscar, aqueles selos, são circuitos fechados. Eu estou acionando o quê? Dentro da bruxaria, isso inclusive é praticado pelos católicos, né? Por isso que
o judaísmo, ele é contra a adoração de imagens, e a gente sabe que o cristianismo ele veio do judaísmo. É justamente para não criar servidores, tá? Para não criar servidores. Não é que eu vou adorar, né, uma imagem como se fosse Deus e Deus não quer isso. Não, não. Eles então deviam adorar pelo menos a natureza, né? Isso sim. Eu poderia dizer que é a criação divina. Agora, uma imagem, eu não tenho esse costume, mas de qualquer forma, dentro da bruxaria, né? Quando eu falo bruxaria, eu estou falando de magia, alta magia. Estou colocando todo mundo aqui no mesmo lugar para vocês, a gente não se estender. Sim, nós criamos servidores e nas imagens elas são criadas, tá? Por isso que tem os santos católicos, tá? Não tem mais o espírito daquele morto ali. Um santo católico foi canonizado, foi martirizado, porque ele morreu. É um morto. Depois vai falar pra mim que não adora morto, né? É engraçado isso. Então, não pode adorar morto. Eu falei, mas quem foi aquele santo ali? Quando ele viveu na terra, né? Eles adoram morto. Mas enfim. Mas de qualquer forma, aquele morto não está mais ali. Tá? Aquilo é um servidor. Ok? Um servidor coletivo. Tá? E ele pode sim ser dotado de poderes, porque nós fazemos servidores que tem que funcionar. Mas eles podem adquirir consciência própria? Eu acho que não. Tá? Eu nunca vi isso. O servidor com consciência. Ele já adquiriu consciência. Ou pode até ser, porque nós temos esse poder de criação, tá? Assim como o Criador. Certo? E é aí que eu entro na Goécia. A Goécia é o quê? O que é aquilo que é invocado? É um servidor? É uma entidade avulsa que tá rolando por aí e falou, opa, deixa eu me encostar aqui, que o trouxa vai ser bem útil para mim. Não, a Goécia é só uma invocação e eles nos servem. Oi? Eles te servem? Sério? Sério que eles te servem? Se for um servidor, ok, eu até acredito, né? Mas ele é um servidor coletivo. O servidor coletivo, ele tem aí seus problemas, tá? Isso é um ponto. Ou é um ser humano que morreu, que tem um poder, uma grande detenção de conhecimento, está manipulando todo mundo. Ou são outros seres do astral que existem, embora grande parte do astral seja construído por nós, que está se aproveitando nessa guerra de poder que existe lá. Fato é que você não domina. Não, mas eu uso selos de trava, de poder. Você não domina. E da onde vieram aqueles selos? Dos 72 anjos, da Kabbalah? Sério? É sério mesmo? É sério que você está invocando um anjo? Vamos supor que você vai fazer uma invocação na Goécia, chame, sei lá, Paimon, Paimon, né? Chame Paimon. Mas você vai acionar Paimon, não é para trazer uma prosperidade financeira. Tem outros mais interessantes, mas vamos lá. Não, você vai trabalhar com Paimon para foder uma outra pessoa, afundá-la financeiramente. Não, mas eu estou com os meus sigilos, estou protegido, então eu tenho um comando. Desde quando um anjo da Kabbalah vai te proteger num desejo desse? Anjos estão muito longe daqui.
Anjos são executores. Eles não têm esse juízo de valor, de bom e ruim. Eles são executores de uma força muito maior, que vocês não fazem ideia. Nem eu, porque quando eu começo a pensar, é inalcançável. Agora, esse negócio, essa mania, as pessoas quererem ter o poder e acharem que elas vão manipular esse poder, né, dentro de coisas inventadas por ela, e não trazem o verdadeiro poder delas, né, de fora para dentro e de dentro para fora, não acaba bem, tá? Eu não sei ser escrava de ninguém, de outras coisas. Então, quando eu comecei a perceber determinadas coisas que não faziam sentido, né, e o que eu via não fazia menos sentido ainda, eu guardei as minhas coisas, meus instrumentos, estão guardados até hoje, tá? Dificilmente eu tirarei eles da caixa. Já tive que fazer isso uma vez, não faz muito tempo. Então, mas foi por um outro motivo. Então, presta atenção nisso, tá? É claro que eu não sou a dona da verdade. É claro que as pessoas que praticam a goécia vão ficar enlouquecidas comigo. Mas será que elas estão tão cegas por aquele poder, elas estão tão cegas por aquilo, que elas mesmas não se questionam se elas não estão sendo usadas, tá? Elas não se questionam. E continua. E sei lá onde vai dar isso aí. Espero que continue tudo bem, tá? Mas será que depois que desencarnar vai ser tudo bem? Vai fazer pacto com Daimon? O que é Daimon, afinal? O que é Daimon? Essa não é religião, tá? Batismo é uma iniciação. Iniciação de graus e etc. É iniciação. Pacto é o que, afinal? É um acordo? Tá. Com o quê? Ah, mas pacto e acordo é um ato iniciático. É? Com o quê? Com que fundamento? Qual é a egrégora? Qual é a tradição disso daí? Para se fazer uma iniciação nesse nível? Como que você vai cultuar isso? Qual é o ensinamento? O que vem depois? Tá? Então preste atenção nisso. As pessoas não estão prestando atenção nisso, estão gastando fortunas. Vou fazer pacto com Asmodeus, vou fazer pacto com o Paimon, vou fazer pacto com o Foras, vou fazer pacto com o Valvak. Cara, vocês estão se iniciando em quê? Se eu for olhar por esse aspecto. Vocês estão em que ordem iniciática? Vocês vão caminhar para onde? Vocês vão aprender o quê? Ninguém faz essa pergunta. Porque elas estão tão cegas pelo poder, tanto aquele que está vendendo quanto aquele que quer fazer, que elas não se questionam. Certo? Um beijo da Mameta Ninganga para vocês. Tchau, tchau.